Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Recordando a revista Caminhando. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E nesse mês de julho de 2026, vamos recordar a revista Caminhando de maio de 2026. Tem aqui a matéria de capa, o Do Sonho à Missão, os 40 anos do nosso seminário São Paulo VI, pois é, da Diocese de Nova Iguaçu. Então, o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é a primeira parte desse assunto, tá? Desse tema, tá? Então, não perde não, serão 3 vídeos que vão falar sobre os assuntos dessa página 6, 7 e 8 dessa revista, falando do seminário que está fazendo 40 anos. Tá bom, gente? Então não perde os vídeos, não. Vamos ver aqui a primeira parte, irmãos e irmãs, o comecinho dessa revista, né? Do Sonho à Missão, os 40 anos do nosso seminário. A casa onde as vocações são cultivadas e fortalecidas para a missão na Igreja na Baixada, que é da página 6, o texto bonito de Tiago Fernandes, setor de comunicação. As histórias que não começam com um anúncio oficial, mas com uma necessidade concreta que se impõe à vida da Igreja. Na Baixada Fluminense dos anos 1980, a Diocese de Nova Iguaçu experimentava um crescimento intenso em suas comunidades, com forte participação do povo e presença cada vez mais forte das periferias, nas periferias. Ao mesmo tempo, tornava-se evidente a escassez dos padres, um desafio que impactava diretamente a vida sacramental e a ação evangelizadora. Foi nesse cenário que Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, àquela época, compreendeu que não bastava apenas acompanhar o crescimento, era preciso garantir a formação de novos pastores. A resposta viria de forma concreta. Alguns anos depois, quando, no dia 3 de maio de 1986, foi inaugurado o Seminário Diocesano São Paulo VI. A data registrada nos documentos da época, com o boletim diocesano, marca não apenas a abertura de uma casa formativa, mas um passo decisivo na organização pastoral da diocese. Mais do que uma estrutura, nascia ali uma escolha: investir no futuro da Igreja por meio da formação de vocações. Uma inauguração que traduz o espírito do tempo. A forma como o seminário foi inaugurado revela muito sobre seu significado. A celebração aconteceu na capela, ainda inacabada, sinal claro de que o essencial não estava na conclusão da obra, mas no início da missão. A programação incluiu a Santa Missa, o descerramento da lápide e a bênção do prédio, seguidos por homenagens e de um momento de convivência com os operários, famílias, religiosos e agentes de pastoral. Estiveram presentes vários bispos do estado do Rio de Janeiro,
os 2 primeiros bispos de Nova Iguaçu, muitos padres da diocese e das dioceses vizinhas, muitos religiosos e religiosas, entre as quais as 6 clarissas que haviam acabado de chegar na diocese a pedido de Dom Adriano, tá? Da Itália veio o grande benfeitor Dom Máximo. Da Alemanha, Monsenhor Heber Michel, representando o cardeal José Honefer, de Colônia, que deu a maior ajuda para a construção do seminário. A presença desses diferentes grupos expressava de maneira concreta que aquela construção era fruto de muitas mãos. O registro do período reforça essa percepção ao destacar que, após anos de esforço e colaboração, especialmente com a ajuda de benfeitores do Brasil e do exterior, a diocese conseguia concluir a estrutura que, dali em diante, se tornaria o espaço de formação de padres e agentes de pastoral. Ainda que faltassem acabamentos como a capela definitiva e detalhes de instalação, havia a convicção de que o essencial estava estabelecido, um centro de oração, espiritualidade e formação. Antes do prédio, o caminho formativo. Embora a inauguração oficial tenha ocorrido em 1986, a história do seminário começa alguns anos antes. Desde 1983 já havia experiências formativas em andamento, como as seminaristas, os seminaristas vivendo em outros espaços provisórios e estudando no Centro de Formação de Líderes, CENFOR. A construção do prédio definitivo acompanhava esse processo, mas não o determinava. A formação acontecia enquanto a estrutura se erguia. Então, irmãos e irmãs, enquanto estava sendo construído o seminário, a formação dos primeiros padres, da diocese, já acontecia nas comunidades, tá? Em outros lugares, e principalmente aqui no Centro de Formação de Líderes, que é o CENFOR. Dom Antônio Carlos Cruz Santos, e Dom Maristelo, que participou das primeiras turmas, recorda esse período como um tempo de forte intensidade e significado. Esses 2 bispos foram os primeiros professores, formadores dos seminaristas, dos padres, Então, ele destaca que a iniciativa nasceu do desejo de Dom Adriano Hipólito em estruturar a formação do clero, mesmo diante das limitações existentes. Dom Adriano queria começar um seminário e não tinha vocações suficientes, então foi uma proposta muito bonita de oferecer uma formação em comunhão com outras dioceses, mas com muito contato com a dor do nosso povo, afirmou, Ao recordar o início, ele acrescenta que o prédio ainda estava em construção quando os estudos começaram, evidenciando a prioridade que era o processo formativo e não a estrutura física. Ou seja, a formação dos padres era mais importante do que o prédio em si, Isso é importante. Aí a gente vê aqui uma figura, bonita do seminário, fincado no coração da cidade. O sonho de Dom Adriano Hipólito sempre foi formar padres que conhecessem e partilhassem as dores do povo. É isso aí. Irmãos e irmãs, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que a gente vai ver a segunda parte.
ainda aqui na página 7, né? Uma casa construída em comunhão. Tá bom, gente? É isso aí. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.